Em 1988, na cidade de Saitama, Japão, uma menina de 4 anos desapareceu. Essa era Mari Kono. A polícia foi comunicada, mas nenhuma pista do paradeiro da menina foi encontrada. E essa foi a primeira vítima do otaku assassino. E logo depois de Mary sumir, desapareceu mais duas outras garotas, Yoshizawa Masami e Erika Namba. A Yoshizawa ela foi encontrada sem roupas e a Erika Namba ela foi encontrada em um bosque por dois policiais que estavam buscando pistas do desaparecimento. E como todos esses desaparecimentos aconteceram na mesma cidade de Saitama, eles começaram a suspeitar de que estavam lidando com assassinato em série. Então um ano se passa, nenhuma outra garota desapareceu, mas também o culpado dos sequestros e dos assassinatos também não tinha sido encontrado. Então chegamos em janeiro de 1989, quando os pais da Mary, a primeira menina que foi sequestrada, recebem uma encomenda, uma caixa de papelão. Eles abrem aquela caixa e ficam horrorizados com o que encontram lá. Tinha dentes, ossos, cinzas e algumas fotos da possível roupa da menina, mas eram só fotos. E daí a família comunica a polícia para eles poderem investigar e saber se aqueles ossos e aquelas cinzas eram realmente da filha deles que ainda não tinha sido encontrada. E além disso também tinha uma carta dentro da caixa e nessa carta tinha escrito Mary, cremada, ossos, investigar, provar. Esse tipo de coisa é algo incomum, então isso também chamou muita atenção da mídia, que começou a cobrir esse caso, e daí a polícia acabou fazendo uma conferência para a TV, porque eles se perguntavam se aquilo era realmente da menina morta, os ossos, as cinzas, mas a polícia na conferência disse que não tinha certeza se as cinzas e os ossos eram da menina. Só que depois disso a família novamente recebeu uma carta. Essa carta tinha 3 páginas, dá para encontrar aí na internet e vocês lerem se quiserem saber. Essa carta estava assinada como Yuko Yamada e nela dizia que os ossos e as cinzas eram realmente da Mary e também tinha uma foto que ele mandou dela para comprovar que aquele corpo, aquelas coisas eram realmente da Mary. Então, no caso, foi uma carta enviada diretamente do assassino. A carta foi levada por peritos em caligrafia para ser analisada, para eles poderem descobrir alguma coisa a mais, alguma pista, como, por exemplo, saber se era um homem ou uma mulher, mas eles não conseguiram descobrir nada nessa carta. Porém, eles perceberam que Yuko Yamada, em japonês, foi escrito como um jogo de palavras, que pode querer dizer demônio sequestrador ou agora posso dizer. Mas apesar deles não terem encontrado nada útil na carta, eles tinham a foto da Mary, que era um bom indicador, porque o papel utilizado era mais usado por fotógrafos profissionais, então eles já tinham uma base sobre o possível assassino, sobre o que buscar. Então ele possivelmente era um fotógrafo. Um tempo depois some a nossa quarta vítima, que é a Namoto Ayako, uma garota de 5 anos. A polícia encontrou o corpo dela 5 dias depois, no caso não o corpo inteiro, encontrou só o torso, e o corpo dela foi encontrado no banheiro próximo a um cemitério da cidade. A polícia continuava frenética com a sua busca, passava muito nos jornais falando sobre ele, só que nem por isso o nosso otaku assassino se intimidou. Ele tentou fazer uma próxima vítima, só que dessa vez ele não se deu bem. O otaku assassino ele encontrou 2 meninas brincando numa lavanderia pública e então ele raptou a criança mais velha, a mais velha das irmãs. Só que daí o pai ele estava próximo dali, ele percebeu que uma de suas filhas sumiu, daí ele foi procurar ela, foi buscar ela, saber onde ela estava. Daí ele encontrou o nosso suposto otaku assassino com uma câmera fotografando a filha dele, tirando foto das partes íntimas, fotos obscenas.
Naturalmente, o pai da menina ficou enfurecido quando viu aquilo. Ele avançou contra aquele homem que estava tirando fotos da sua própria filha. E daí eles entraram em embate. Ele empurrou ele no chão, só que esse homem conseguiu levantar e fugir. Mas daí o pai foi atrás enquanto ele gritava e dois policiais estavam passando por ali, próximo do que estava acontecendo. Daí eles conseguiram pegar esse homem. Esse homem era Tsutomu Miyazaki. Mas quem era exatamente Tsutomu Miyazaki? Por que ele cometeu esses crimes? E o que fez ele cometer esses crimes? O Tsutomu Miyazaki ele nasceu em Tóquio em 21 de agosto de 1962. Ele teve uma infância meio conturbada porque ele nasceu de forma prematura com uma deformidade nas mãos. Essa deformidade meio que juntava a mão dele com o pulso e por isso ele não conseguia, no caso, movimentar muito bem as mãos e girar. No caso, uma mão só, né? Não as mãos, a mão. Na escola ele era bastante inteligente, ele tirava boas notas e ele era muito estudioso. Só que as pessoas ali ao redor dele, que estudavam com ele, disseram que ele era bem fechado, quieto e pouco social. Mas ele era um garoto que sofria bullying. As pessoas ali da turma dele caçoavam dele por causa da deformidade das mãos. Então, eu acho até que é meio natural uma pessoa que é zoada pelos colegas de turma não fazer amigos ali, né? Mas o único amigo que ele tinha, que ele podia chamar mesmo de amigo, era o próprio avô. E assim, como o avô dele era praticamente o único e melhor amigo dele, ele passava a maior parte do tempo com o avô, até porque os pais dele eram bastante ocupados, eles trabalhavam demais, então o Tsutomu passava a maior parte do tempo dele com o avô quando ele não estava na escola. Só que ainda assim, ele era um garoto muito sozinho, ele não tinha amigos, então ele começou a passar o tempo dele lendo mangás, ele começou a se interessar por cinema e colecionar revistas com um conteúdo meio duvidoso, que no caso são coisas adultas, se é que vocês me entendem. E também, de acordo com a família dele, ele já teve muito ataques de fúria, tanto que ele já atacou a própria mãe e a irmã diversas vezes. Depois que o avô dele morreu, ele piorou, no caso ele ficou mais isolado, ele começou a se envolver mais com conteúdo adulto e quando o avô dele morreu, né, ele até comeu as cinzas do próprio avô, dizendo que queria ficar mais íntimo da única pessoa que entendia ele no mundo. Mas apesar de todos esses problemas emocionais, ele tinha uma meta, ele queria entrar na Universidade Meiji, só que ele, assim, por sofrer tanto bullying, ele acabou ficando muito desmotivado também, porque ele era muito isolado, ele era muito sozinho, só tinha um avô, daí ele acabou tirando uma nota baixa demais que não permitiu que ele entrasse naquela universidade. Então ele acabou optando por estudar fotografia em outra universidade ali local da cidade dele. E ele se graduou em 1983 e daí começou a trabalhar na gráfica do amigo do pai dele. Mas daí tudo desanda na vida dele quando o avô dele morre, né? Que eu já comentei. E depois que o avô dele morre, que ele acaba liberando esse impulso. E daí ele acaba sequestrando a Mary. Depois de preso pelo sequestro da menina da lavanderia, o Tsutomu ele confessou ter matado 4 outras meninas 17 dias depois. E daí, a partir de agora, eu vou comentar o que ele disse que fez com as garotas. Então vão ter aqui comentários sórdidos, meio específicos. Então, se vocês tiverem problemas com isso, então aconselho não continuar a partir daqui, porque pode lhe fazer mal. A primeira vítima, Mary Kono, foi levada a oeste de Tóquio, nas colinas, em Komine. Lá o Tsutomu ele matou e depois molestou a menina.
Ele deixou o corpo lá por um tempo até ele entrar em estado de decomposição. Depois ele retornou e cortou as mãos e os pés da menina, levando como troféu. O resto vocês já sabem o que acontece quando ele manda o resto na caixa e tal. A segunda vítima foi abordada na beira de uma estrada por Tsutomu. Ele convenceu a menina a entrar no seu carro e daí ele levou ela para o local onde ele cometeu o primeiro crime dele. Lá ele enforcou a menina até ela morrer sufocada e depois ele retirou as suas roupas e abusou do corpo dela. E daí as roupas ele levou como um troféu. A terceira vítima, o Tsutomu obrigou a entrar no carro dele, daí ele começou a dirigir até chegar num estacionamento, ele parou lá, mandou a garota se despir, tirar a roupa, né? E daí ele começou a fotografar a garota nu. Mas a garota começou a se sentir incomodada, e daí ela começou a chorar e aquilo irritou muito o Tsutomu. Então ele agarrou no pescoço dela e estrangulou ela até ela morrer sufocada. Depois de matar ela, ele dirigiu até um bosque, ele enrolou o corpo dela em um lençol e descartou o corpo lá, como se não fosse nada. A quarta vítima de Tsutomu, ele encontrou ela brincando sozinha e daí ele se aproximou dela e perguntou se podia tirar algumas fotos. Aí ela disse que sim, que ele podia tirar. Então ele começou a tirar as fotos e quando ele percebeu que ela já estava mais confortável, ele perguntou se ela não queria tirar mais fotos no interior do carro dele. E a menininha aceitou. Ele dirigiu o carro e parou a 800 metros de onde eles estavam anteriormente. E daí ele entregou para a menina um vibrador de borracha. E isso permitiu que ela visse a mão dele que é deformada. Então ela fez um comentário sobre a mão dele. E ele não gostou nada disso, ele ficou muito furioso. Então ele pegou 2 luvas de látex, vestiu e enforcou a menina, estrangulou ela novamente até ela morrer sufocada. Depois disso, ele enrolou o corpo da menina em um lençol e dirigiu para casa. Aí ele levou o corpo, colocou em cima de uma mesa, deixou lá por 2 horas. Depois ele voltou até o corpo, limpou e começou a tirar fotos e filmar o corpo da menina. Aí 2 dias depois o corpo já estava exalando um cheiro muito forte e assim, na tentativa de se livrar do corpo, que ele queria se livrar do corpo para ninguém perceber, ele cortou as mãos e os pés da menina, deixando só o tórax. E daí ele faz aquilo que eu já comentei no começo, ele descarta o tórax da menina, que deixa lá no banheiro, perto do cemitério. O resto do corpo, os restos no caso, ele jogou em um bosque a 200 metros da casa dele. E daí essa foi a última vítima do otaku assassino. O julgamento de Tsutomu começou em dia 30 de dezembro de 1990 e assim, durante o julgamento ele quis colocar a culpa do que ele fez em um personagem chamado Homem-Rato, e os médicos ali que analisaram ele acreditavam que esse era o seu alter ego. Depois que o Tsutomu foi preso, o pai dele se recusou a pagar a fiança para ele ser solto, e daí em 1994 ele tirou a própria vida, no caso o pai do Tsutomu. Os advogados de Tsutomu tentaram fazer a mesma abordagem que sempre fazem com assassinos, dizendo que aquilo não foi culpa própria dele, que ele tinha problemas mentais, e daí ele foi diagnosticado com um transtorno dissociativo de personalidade. No caso, ele queria dizer que ele tinha múltiplas personalidades e também que ele tinha esquizofrenia extrema. Mas o Tribunal de Tóquio considerou ele consciente dos crimes que ele cometeu, pela gravidade dos crimes, e daí ele foi condenado à morte por enforcamento em 1997. E daí ele foi enforcado em 2008. Esse caso do Tsutomu é bem complexo, porque ele realmente passou por muita coisa na vida dele, ele sofria bullying, ele
se tornou uma pessoa muito isolada. Ele começou a consumir conteúdo adulto. Ele, por essa deformidade que ele tinha nas mãos, ele tinha dificuldade para interagir com outras mulheres, e por isso ele começou a se interessar muito por conteúdo adulto, né, já que ele não conseguia interagir com mulheres. E daí acabou também se envolvendo com conteúdo infantil, essa coisa bizarra. Apesar de acreditar que ele realmente tenha muitos problemas mentais e tal, o cara, ele fez muita coisa premeditada. Ele assistia os jornais para saber como que estava o decorrer dos casos que ele fez, né, dos crimes que ele cometeu. Então ele sempre estava assim, um passo à frente da polícia, porque ele fazia meio que um jogo. Ele começou a torturar as famílias, como da primeira vítima, que ele enviou as partes dela, enviou uma carta, enviou fotos. E também da segunda vítima ele também envia um poema. Esse cara realmente foi muito bizarro. A polícia, quando começa a investigar ele, depois que ele é preso, encontra lá o quarto dele com muito, muito, muito conteúdo adulto, infantil. Sim, ele colecionava mangás, esse tipo de coisa. Então, por isso que ele acabou sendo chamado de otaku assassino. Apesar de eu não gostar desse termo, porque eu sou um otaku teoricamente, mas não sou assassino. Fora que também ele não se arrependeu dos crimes. No final, antes dele ser enforcado, ele disse que tudo que ele fez foi perfeito. Então, ele gostou do que ele fez. E realmente, assim, ele fez tudo na consciência do que ele estava fazendo, e não por um personagem que ele inventou lá para se salvar da pena de morte. Mas enfim, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quer dizer, não sei, né? É um vídeo rendo, então. Mas sei lá, o conteúdo foi legal, né? Então deixa um like aí, um comentário e valeu, tchau.